A segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 7, do versículo 7 ao versículo 18, é o finalzinho. Para a leitura diz assim, meus irmãos, a palavra de Deus. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Oremos. Senhor Deus, sê propício a nós, Senhor. Sê propício a nós, Pai. Criador dos céus e da terra, nós invocamos o Teu santo nome mais uma vez em oração nesta manhã, rogando para que o Teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, Pai, para compreender o ensino da Tua palavra, Pai. Pai, aonde há o Teu Espírito, há liberdade. Liberdade para compreender, Pai, com os olhos desvendados. E isso não depende de intelectualidade, não depende de estudo, depende tão somente da Tua bondosa misericórdia, a qual nós rogamos neste momento. Não por méritos nossos, Senhor, mas pela obra perfeita do nosso Senhor, que cumpriu cabalmente a Tua lei na cruz, Pai, e está sentado ao Teu lado, governando. É nele, Senhor, que nós oramos e esperamos. Amém. Meus irmãos, você que foi chamado pelo Senhor Jesus, tem alguma dificuldade em identificar Cristo no Novo Testamento? Você que foi chamado, consegue ler os evangelhos e citar algum versículo que esteja falando claramente sobre o nosso Senhor Jesus? Ler o Novo Testamento e compreender o que as Escrituras ensinam de Cristo para a gente, às vezes é fácil, às vezes compreensível. Afinal, é muito claro, fala diretamente de Cristo, nosso Senhor. O Novo Testamento fala das curas, fala dos milagres. O Novo Testamento fala sobre a história de como o nosso Senhor Jesus morreu na cruz. Fala como ele subiu aos céus, que ele está assentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, governando. Fala também que ele vai voltar um dia, e nós vivemos por isso. Conseguimos enxergar o Senhor Jesus
até mesmo aquele que não crê em Cristo ainda, consegue dizer que aqui está falando do filho do carpinteiro, aquele de Nazaré. Richard Dawkins, um dos mais influentes anticristãos que tem hoje em dia, ele reconhece que existiu um Senhor Jesus, mas ele não acredita em nada daquilo. Ele, inclusive, rejeita aquilo. Nós conseguimos ler no Novo Testamento e ver a figura do nosso Senhor Jesus e todos os feitos dele. Quando falamos sobre os 27 livros do Novo Testamento, talvez a gente consiga cumprir essa tarefa de identificar Cristo ali. Mas enxergar Cristo no Antigo Testamento, talvez a dificuldade seja um pouquinho maior. Será que os profetas menores, aqueles profetas que por vezes a gente demora para encontrar na nossa Bíblia, será que ali fala de Cristo? Você já parou para se perguntar sobre isso? Onde está Cristo nos profetas menores? Onde está Cristo nos Salmos? A poesia dos Salmos. Consegue enxergar? Vocês já se perguntaram onde está Cristo em Gênesis? Onde está Cristo em Êxodo? Em Deuteronômio? E Naum, Ageu? Muitas vezes a gente não sabe. A gente lê e não consegue entender. Exige esforço. Além das acusações contra a sua pessoa, o apóstolo Paulo teve que defender a doutrina do Evangelho. Ele teve que explicar e ensinar e trazer e desvendar algumas coisas para a gente. E aqui nós temos uma apresentação divina da nova aliança. Ele faz uma analogia, uma comparação, ele faz um contraste entre a antiga aliança e a nova aliança que está em Cristo. A antiga aliança que nós conhecemos como a lei e a nova aliança que é a liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo precisava defender o seu apostolado, que é o que a gente vem falando nessa carta ao longo desses domingos. Mas agora, diante deste pequeno trecho, nós vamos trabalhar com um tema inspirado no livro do Dr. Michael Horton. Nova aliança, a lei da perfeita liberdade. A nova aliança é a lei da perfeita liberdade. Na sua defesa contra os seus acusadores, o apóstolo Paulo nos apresenta a lei da perfeita liberdade. De que maneira? E para que a gente compreenda esse sermão de maneira didática, dividimos em 3 partes. Do versículo 7 ao versículo 11, ele vai falar sobre a comparação entre a nova aliança e a antiga aliança. No versículo 12 ao 15, nós vamos falar sobre o véu. Ele apresenta a lei da perfeita liberdade usando a analogia do véu. Versículo 12 ao versículo 15. E, em terceiro lugar, ele vai falar sobre a progressão da nova aliança, de glória em glória. Ou seja, nós temos uma comparação, nós temos o véu e nós temos a progressão. Existe uma escala nessa de glória em glória. Vamos para o texto, nosso primeiro ponto, falando sobre a comparação. Versículo 7 diz: E se o ministério da morte gravado com letras em pedras, se esse ministério da morte, se ele se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar, olhar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que esse ministério fosse desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Percebam, o ministério da morte, que era a lei, ele tinha a sua glória. O texto diz isso. Era uma glória que estava se apagando, como se houvesse um colorir e ele estivesse se descolorindo. O termo utilizado é desvanecente, mas na frente ele continua falando sobre resplandecer, nessa ideia de que está se apagando.
Essa explicação o apóstolo Paulo está trazendo para que ele coloque mais valor ao Evangelho, argumentando que Deus revestiu a lei de grande dignidade. A antiga aliança tem a sua dignidade. Nós não podemos rejeitar, em hipótese alguma, a antiga aliança, o Antigo Testamento, os 10 mandamentos e toda a Escritura. Nós precisamos estar firmados nisso. Às vezes, nós rejeitamos o Antigo Testamento. Nós queremos somente Novo Testamento, o Novo Testamento. Mas o que o apóstolo está fazendo é dizendo que a lei, ela tem uma grande dignidade, ainda que ela não possa, em hipótese alguma, ser comparada com a dignidade sobressalente que existe no Evangelho de Cristo. O ápice, o cume, chegou em Jesus Cristo, nosso Senhor. E isso não pode ser comparado. A lei, meus irmãos, ela foi adornada, ela foi envolvida com muitos milagres. Mas aqui, no capítulo 3 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele aborda somente um aspecto da lei, o esplendor que brilhou no rosto de Moisés, ofuscando os olhos do povo ali no Monte Sinai. E esse esplendor era um símbolo da glória da lei de Deus. Nós precisamos reconhecer isso também, que existe essa glória. O apóstolo argumenta do menor para o maior, e ele declara ser justo que a glória do Evangelho brilhe com mais esplendor do que a glória que existia na antiga aliança. Mas qual é o texto que o apóstolo Paulo está se referindo? E eu convido os irmãos a abrirem em Êxodo 34, capítulo 34, versículo 28, 29. Só colocando um contexto, esses acusadores que estavam ali tentando desconstruir o apostolado de Paulo, eles eram judaizantes, eles eram a favor do judaísmo, eles estavam querendo plantar na igreja de Corinto as antigas regras da lei. E sabendo disso, o apóstolo Paulo usa a própria lei para refutar o que eles estavam fazendo. O texto é Êxodo 34, 29 a 35, que diz: Quando desceu Moisés do Monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto. E o que aconteceu com eles? Eles temeram chegar-se a Moisés, a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, ele retirava o rosto até sair. E saindo, voltando, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Eles viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com ele, com Deus. Ou seja, o texto que o apóstolo Paulo tem usado em 2 Coríntios é justamente Êxodo 34, quando Moisés passou 40 dias, quando o povo havia pecado contra Deus, e eles estavam no contexto de envergonhados com tudo aquilo, tão envergonhados que eles não queriam nem ver a glória do Senhor, poderiam morrer por aquilo. O apóstolo extrai esta parte do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, coloca na segunda carta para rebater e explicar para a igreja o que de fato estava acontecendo. Mas aqui nós precisamos extrair que a lei divina, ela emite uma glória. A lei divina emite uma glória porque ela é santa, porque ela é justa,
ela é boa, ela é espiritual. Romanos 7 nos ensina isso, que diz, por conseguinte, Romanos 7,12, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. A lei é santa e ela reflete essa glória. Semelhantemente, a face de Moisés, tendo estado na presença de Deus, refletiu a glória divina. Existia glória na antiga aliança. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Realmente, o apóstolo Paulo aponta para o aspecto da glória, e essa glória que veio daquele monte veio do próprio Deus, não veio de outro lugar. Mas isso não significa que está tudo claro, tudo resolvido, de modo nenhum. A palavra glória que nós temos aqui no versículo 11 de 2 Coríntios, porque se o que se desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Ela deve ser entendida no cenário da antiga aliança, que já tinha trazido morte aos israelitas. É esse o sentido da glória, a glória que havia lá, e esse ministério da condenação, agora tem muito mais glória, porque ele é firmado em Cristo, ele é firmado no Senhor Jesus. Mas foi o coração endurecido do povo que fez com que a glória da antiga aliança se desaparecesse. Eles não queriam ver. No tempo certo, essa aliança, meus irmãos, antiquada, desapareceu quando uma aliança sobreexcelente trouxe uma glória permanente, uma glória eterna, da qual nós hoje estamos debaixo. Observem as palavras comparativas dentro desses versos, de 7 a 11. Versículo 7, nós temos 3 palavras, 3 expressões que falam sobre a antiga aliança. E se o ministério da morte, antiga aliança, letras em pedras, antiga aliança, e no finalzinho, desvanecente. Essas 3 palavras, esses 3 termos se referem à antiga aliança. E o apóstolo Paulo constrói no versículo 8, dizendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito, a antiga aliança e a nova aliança. E ele continua nesse quadro comparativo, versículo 9, porque se o ministério da condenação foi em glória muito maior proporção, ministério da justiça, a nova aliança. O apóstolo Paulo, ele abusa dos termos comparativos para tentar explicar para o povo em Corinto a questão da nova aliança, que eles não estavam entendendo. Versículo 10, porquanto, na verdade, o que outrora a antiga aliança foi glorificado, que ela já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Havia uma glória aqui, mas existe uma outra que é muito maior. Primeiro, ele chama a lei de o ministério da morte. Em segundo lugar, ele diz que a doutrina da lei foi escrita em letras com tinta. Em terceiro, ele diz que ela foi escrita em tábuas de pedra. Em quarto lugar, ela não era de duração perene, ela não era eterna, mas ela era temporária, ela haveria de terminar. E em quinto lugar, ele chama novamente de ministério da condenação. Nós conhecemos a antiga aliança dessa maneira. E se existe tantos adjetivos e palavras para descrever o Antigo Testamento dessa maneira, é difícil entender por que tantas igrejas, ou algumas igrejas, costumam extrair as coisas do Antigo Testamento para colocar no seu culto, como elementos de culto. Não faz sentido. Em contrapartida, ele chama a nova aliança de ministério do Espírito, ministério da justiça, permanente, de duração eterna e de sobreexcelente glória. Uma comparação entre a antiga e a nova aliança. E é nessa comparação que nós precisamos compreender, meus irmãos, que a lei foi um ministério de condenação e de morte, pois quando os homens foram
instruídos acerca dos seus deveres, e se lhes diz que todo aquele que não satisfaz a justiça de Deus é amaldiçoado, conforme está escrito em Deuteronômio 27, 26, se esses homens foram instruídos dessa maneira, ele é condenado e se acha culpado de pecado e morte. A antiga aliança era para a morte. Essa é a notícia ruim. Ela existe e às vezes nós não queremos ouvir. Da lei nada recebem senão esta condenação, porque é pela lei de Deus que se exige o que é devido a nós, mas não se concede nenhum poder para cumprir. Nós não temos poder para cumprir a lei. Somente uma pessoa poderia cumprir, e ele cumpriu. O nosso Senhor Jesus, perfeitamente ele cumpriu a lei. E é por meio do Evangelho que os homens são regenerados. É por meio do Evangelho de Cristo Jesus que os homens são reconciliados com Deus através da graciosa remissão dos pecados em Cristo. Através do Evangelho de Cristo, que é o ministério da justiça e da vida. Uma comparação entre antiga aliança e nova aliança, que aqueles judaizantes na igreja de Corinto não estavam entendendo. O apóstolo Paulo, que teve que defender de 1 a 6, que nós falamos da última vez, sobre carta de recomendação, sobre as credenciais que ele tinha, agora ele estava tendo que explicar o evangelho, a nova aliança. Os judaizantes exaltavam a lei e o apóstolo Paulo sabia disso perfeitamente. Afinal, irmãos, era o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, conhecedor da lei. O apóstolo reforça que o esplendor da lei era tão intenso que os judeus não poderiam suportá-lo. Mas se os judeus não poderiam suportar o esplendor dessa lei, o que dirá do esplendor do Evangelho em Cristo Jesus? Uma sobreexcelente glória, uma glória que excede muitíssimo a glória que Moisés tinha naquele rosto. Percebam, irmãos, a nova aliança em Cristo Jesus, ela excede todas as coisas, mas às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente nem fala sobre isso. Tratamos de uma maneira qualquer. As palavras da lei, muitas vezes, têm muito mais peso nas nossas vidas do que a palavra do Evangelho, da nova vida. É por isso que às vezes a gente nem quer ouvir a lei. Não preciso estudar os 10 mandamentos, vai dizer o que eu não devo fazer. Quando, na verdade, a lei é manifestação do amor de Deus para as nossas vidas. É como ele diz, como ele quer que a gente se comporte. A comparação entre a antiga e a nova aliança nos ensina que a nova, ela é sobreexcelente. E a nova aliança, ela é feita com os filhos de Deus, somente com os eleitos de Deus, somente para aquele que está em Cristo. Sem Cristo, meus irmãos, não há nova aliança. Não existe caminho para a eternidade que não seja por meio de Cristo. Dizer que participa dos cultos, participa de um grupo de igreja, seja qual for a denominação, isso não garante, meus irmãos, a vida eterna. Cristo garante a vida eterna. Isso precisa ser internalizado, isso precisa ser vivido por nós, isso precisa ser anunciado. Nos foi revelado graciosamente a nova aliança. E é até compreensível a fala e um certo apego sobre essa glória da antiga aliança. Afinal, meus irmãos, as Escrituras apresentam a antiga aliança com características gloriosas. Nós lemos que o templo, quando foi construído no período de Salomão, ele tinha o acabamento interno com ouro, as tábuas,
eram tábuas de lei que não tinham na época. Havia uma majestade em tudo aquilo. As cerimônias, elas possuíam trajes especiais. Os corais foram criados pelo rei Davi, eram corais belíssimos. Havia majestade nas vestes dos sacerdotes, havia uma bela arca da aliança. Isso tudo, talvez a gente até entenda que a gente queira essas coisas. Só que o apóstolo Paulo explica que isso tudo já pagou. Existe uma nova aliança muito maior do que tudo isso. Por que trazer candelabro? Por que trazer arca da aliança em alguma coisa que não está batendo? Então é compreensível o interesse por essas coisas, mas isso em nada se compara com a glória da nova aliança que está em Cristo. Mas essa falta de compreensão por parte dos judaizantes e também de algumas pessoas nos dias de hoje, a falta de compreensão, ela é explicada no nosso segundo ponto, o véu, versículo 12 ao versículo 15. Tendo, pois, tal esperança dessa glória sobreexcelente, servimos-nos de muita ousadia no falar. E o servimos-nos, o apóstolo Paulo está incluindo a equipe que pregava o evangelho. E nós temos ousadia no falar. Nós falamos com autoridade, confiando nisso. Falamos com autoridade no falar. E não somos, e ele traz novamente Êxodo 34, não somos como Moisés, que colocava, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Ou seja, aquela glória com aquele véu estava apagando. O apóstolo Paulo explica o Antigo Testamento, dizendo: olha, aquilo ali está apagando, eu não vou mostrar isso para vocês agora. Isso vai ser apresentado lá na frente, a terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. O véu, meus irmãos, cobria Moisés por causa do pecado de Israel, como nós falamos agora há pouco. O povo estava em pecado. Mas agora o apóstolo Paulo explica que o verdadeiro motivo é que aquilo estava se apagando, se desvanecendo. Aquilo ali era um símbolo do que haveria de vir. Mas ao invés de eles em Israel se arrependerem, eles pediram que cobrisse a face porque eles não queriam ver o brilho que partia dela. Eles escolheram continuar a viver em pecado e endureceram o coração. E o apóstolo Paulo explica isso aqui quando ele diz embotaram. Essa palavra aqui, embotaram, significa que eles tornaram o coração duro. No original, essa palavra significa insensível. Um coração endurecido, que não está nem aí, não está ligando. Os sentidos deles se embotaram. A nova versão transformadora, uma outra versão da tradução da Bíblia, explica da seguinte maneira, 2 Coríntios 3,14. Mas a mente do povo estava endurecida. O povo não compreendia. Versículo 15, ainda na versão transformadora, e até hoje, todas as vezes que a antiga aliança é lida, e o até hoje aqui é no contexto do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. O apóstolo Paulo, quando diz todos os dias, quando a aliança é lida, é porque todos os sábados eles se reuniam para ler. E ele diz, eles não estão entendendo, existe um véu que cobre a mente deles. Enquanto eles não aceitarem a Cristo, esse véu, essa falta de entendimento, essa falta de compreensão continuará neles ali. O véu servia para isso.
O apóstolo Paulo traz essa expressão do véu para explicar o que estava acontecendo no coração daqueles judaizantes. E esse véu permanece ainda hoje em muitas pessoas. Quando nós explicamos alguma coisa, alguma parte do Evangelho de Cristo, e a pessoa fala, eu não entendi, ou ela não quer entender, ou ela sai e vai embora, ela não quer ouvir. A palavra de Deus fala com cada um de nós, mas o nosso coração endurece. Esse véu, ele só poderá ser retirado em Cristo. Não existe outra forma. É o que o apóstolo Paulo escreve. O véu lhe é retirado somente em Cristo. Esse véu, para ser retirado, é por meio da sua santa palavra. Não existe outra forma de véus caírem se não for com o anúncio somente da palavra. Devemos anunciar somente a palavra de Deus, sem invenções. Ler o texto, explicar o texto. Precisamos, meus irmãos, proclamar o Evangelho, porque existem muitas pessoas com o véu, inclusive aqui hoje, muitas vezes. Proclamar o Evangelho, isso sim é ser um cristão. Ser um cristão é poder entender as coisas de Deus, ter sido iluminado pelo Espírito Santo e agora, com o rosto desvendado, contemplar a glória de Cristo. Isso é ser cristão. Contemplar a glória que não era perceptível pelos judeus do Antigo Testamento, mas agora é percebida por nós. Mas essa percepção, precisamos também apontar, ela não é completa. Pronto, aceitei o Senhor Jesus e agora entendo tudo. Não. O apóstolo Paulo nos diz que ela é progressiva, que é o nosso terceiro ponto, a progressão. Em primeiro lugar, nós falamos sobre a comparação. Em segundo lugar, nós falamos sobre o véu. E agora, em terceiro e último lugar, a gente fala sobre a progressão deste entendimento. Versículo 16 ao 18 diz: quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O contexto, meus irmãos, nos ensina sobre como compreender ou não a palavra de Deus. O apóstolo Paulo estava explicando, fazendo uma analogia com Êxodo 34, para combater os judaizantes. É isso que o texto está falando. Então, é dentro desse contexto que o véu é removido. É dentro desse contexto que nós temos liberdade para compreender, para entender a palavra de Deus. O termo técnico aqui de onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é uma liberdade hermenêutica, uma liberdade para interpretar as Sagradas Escrituras. Com o véu removido, agora nós podemos nos achegar à palavra do Senhor e entender o que ele está falando. É basicamente dizer, agora eu entendi, eu não tinha entendido isso, mas é tão somente pela graça do Senhor que nos concede a liberdade hermenêutica e não liberdade para fazer o que bem entende. Como também já ouvi isso dentro do seminário, algumas igrejas entendem que essa liberdade é liberdade para fazer o que bem entende dentro de um culto solene, para você pular, gargalhar, dar pirueta, quando na verdade não é isso. O texto está falando para a compreensão da palavra de Deus. O apóstolo Paulo está combatendo os judaizantes.
explicando sobre a nova aliança, como ela age nas nossas vidas. Ele explica que tem uma dificuldade, que existe um véu na nossa frente, que por vezes nos impede de entender completamente a palavra de Deus. E ele explica que, após esse véu removido, existe uma progressão de glória em glória. Não tem uma liberdade, e essa liberdade ela está em Cristo Jesus. O texto, ele não fala sobre ordem no culto, como algumas igrejas falam, mas ele fala somente sobre a interpretação das Sagradas Escrituras para combater justamente estes judaizantes. E nós precisamos manter a integridade do texto. Isso precisa ser sempre obedecido. O verso 18 ensina que todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, e esse espelho aqui, naquele período, o espelho não era aquele espelho que nós vemos hoje, que a gente consegue ver perfeitamente as nossas imperfeições, mas era uma chapa metálica, lustrada. É como se nós nos olhássemos em um carro, na lataria de um carro. Ou seja, esse espelho aqui é um espelho mais ou menos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados. E o transformados aqui é o metanol, é lá de Romanos 12, que nós devemos transformar e não nos conformar. Por meio da palavra de Deus, de glória em glória, nós vamos sendo transformados pela palavra. Precisamos nos apropriar disso. Novamente, eu faço valer a interpretação da NVT, a Nova Versão Transformadora, no versículo 18, que diz: portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, todos nós podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Existe uma progressão na nossa vida. Nós chamamos de santificação. E vamos entendendo com o passar do tempo onde está Cristo. Por fim, meus irmãos, o apóstolo Paulo defende-se contra os seus acusadores, ensinando à igreja a nova aliança por meio da comparação, por meio da explicação do véu, por meio da progressividade de glória em glória da santificação. Partindo para a nossa conclusão, o apóstolo Paulo, nessa pequena perícope, nesse pequeno trecho, ele está dizendo aos nossos irmãos em Corinto, nesse pequeno trecho que a gente lê: vocês têm certeza que querem trocar a mensagem do evangelho que eu entreguei e anunciei para vocês por essa mensagem desses falsos mestres que querem ressuscitar a lei, a letra que mata, aquela glória desvanecente no véu do rosto de Moisés? Vocês têm certeza que vocês querem trocar essa antiga aliança pela nova aliança? É isso que ele está escrevendo aqui, meus irmãos, em resumo de tudo isso. Como é que a gente entende a glória da antiga aliança nas igrejas de hoje? Nós vemos cerimoniais, candelabros, velas, arca da aliança, símbolos, mas o texto não nos manda fazer nada disso. Paulo se defende justamente explicando o contrário. E lá por onde a gente começou, onde está Cristo em Gênesis? Em Gênesis, Cristo é o haja, o princípio de todas as coisas. Em Êxodo, Cristo é o libertador de Israel. Em Levítico, Cristo é o sumo sacerdote perfeito. Em Deuteronômio, Cristo é o grande profeta poderoso. Em Naum, Cristo é a fortaleza do seu povo no dia da angústia. Em Ageu, Cristo é o restaurador da nossa herança perdida. Você consegue vislumbrar essa maravilha? Você consegue perceber a lei da perfeita liberdade? Como aplicação, se você ainda não se rendeu a Cristo, arrependa-se, creia em Cristo e vislumbre da glória da nova aliança. Para os crentes, o que fazer?
Em primeiro lugar, meus irmãos, reconhecer a importância da lei de Deus, pois ela é uma manifestação do amor de Deus nas nossas vidas. Devemos reconhecer que Deus se revelou amorosamente a nós por meio da lei dele. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a lei é graça. Não é lei e graça. A lei é graça do Senhor. Em terceiro lugar, devemos levar o evangelho da nova aliança em Cristo para todas as pessoas. Devemos anunciar as boas novas. Devemos ajudar amorosamente na explicação da lei da perfeita liberdade. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós te agradecemos, Pai, no nosso Senhor Jesus, por tirar o véu, Pai. Te agradecemos, Pai, em Cristo, Senhor, pois nós não merecemos isso. Mas a tua bondade continua sendo revelada nas nossas vidas, Pai. E de glória em glória nós vamos caminhando. Sabemos, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Senhor, segundo o Teu propósito, segundo o Teu chamado. Mas que não venhamos, Senhor Deus, a esmorecer nos momentos de aflição, de angústias, de dores, Pai. Porque sabemos que todas essas coisas contribuem, Pai, de glória em glória na nossa peregrinação. Somos peregrinos, Pai. Somos hóspedes neste lugar, esperando, Senhor Deus, a volta do nosso Senhor Jesus. Dá-nos, Senhor Deus, por amor do Teu santo nome, ousadia e intrepidez para anunciar a Tua santa palavra. Que não hajamos de maneira egoísta, Pai, guardando esse tesouro em vasos de barro, Pai. No nosso Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos pela lei da perfeita liberdade. Em Cristo nosso Senhor. Amém.